Ok, pessoal, vamos lá para a nossa última parte da revisão, tá certo? Da aula 4. Eu vou tentar fazer ela mais curta, tá bom? Estou cansado também, eu espero que vocês estejam gostando aí desse resuminho, ok? E depois a gente vê se faz uma revisão ao vivo, como eu tinha prometido anteriormente, só para tirar dúvidas, ok? Imagina aí, se eu tivesse feito a aula para apresentar tudo e depois tirar dúvida. A gente ia passar horas e mais horas, não é verdade? Então vamos lá. Aula 4. Imprimam lá, tá certo? Os slides da aula 4. Os desafios do empreendedor. Eu acho que dá para fazer ela mais curta. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Eu espero que não tenha atrapalhado aí o áudio. Mas vamos lá, eu vou partir logo para... olha, essa aqui são os instrumentos da administração. O que é legal nessa aula aqui? Nós já estamos utilizando esses instrumentos, não é isso? Então aqui ó, é o ciclo PDCA, tem o PODC, eu vou explicar para vocês também do que se trata. Tem o 5W2H, tá certo? Ele está se referindo basicamente a esses instrumentos, beleza? Então vamos lá. No slide 8 da página 2 destes slides de aula, ele fala dessa ferramenta aqui, que é denominado, né, é conhecido como as 4 funções administrativas. Então vamos lá. Cuidado é um instrumento diferente do PDCA, tá certo? As 4 funções administrativas costumam se chamar PODC. Pode-se. Por que pode-se? Que é o P de planejar com o O de organização, PO. O D sozinho, que é o de direção, tá certo? Pode. E o C de controle, PODC. POD sozinho e um C sozinho. Planejar, organizar, dirigir e controlar, tá certo? E controle. São as ferramentas que é muito parecido com o PDCA. Só que eles fazem as distinções, tá certo? Então, nesses slides aqui, no 8 e no 9, estão descritos. E a chance de cair em prova é grande. Então, vejam aí, quais são, se tiver lá perguntando na prova, quais são as consideradas 4 funções administrativas? Põe na cabeça aí, é o PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. E pode ser que eles queiram aprofundar, então eu sugiro que vocês vejam esses quadros, sim, os quadrinhos aqui. Eu vou ler porque quando a gente imprime, nem sempre sai muito legível, tá bom? Então, quanto ao planejamento, o que é que essa função administrativa significa dentro dessa metodologia do PODC? Planejamento. Definir a missão. O que é a missão? A que a empresa se destina. Qual é o grande objetivo da empresa? É oferecer o que para o mercado, para o consumidor? Formular objetivos, tá certo? Definir os planos para alcançar os objetivos. Não adianta eu ter, eu quero fazer isso, mas como chegar lá? Então é no planejamento. E o programar as atividades. Então um instrumento para isso aqui é, por exemplo, os 5W2Hs que a gente tem visto na aula, ok? Organização. Dividir o trabalho. Então, uma vez que é planejado, o gestor não vai fazer tudo sozinho. Então, cada parte, cada departamento, cada equipe faz o seu trabalho. Então, está na hora de delegar. Ou seja, o que é delegar? É dividir o trabalho, passar responsabilidades para outras pessoas. Designar atividades, complementando, né? Agrupar as atividades em órgãos e cargos. Eu não vou colocar, eu fiz um planejamento e tem as estratégias de venda. Então tem que ir para a parte de vendas, não é para a parte operacional. Então tem que definir bem isso. Alocar os recursos. Então a empresa tem recursos para fazer essas operações. É dinheiro, é equipamento, é pessoal. Então cada um deve estar no seu local adequado, no momento adequado e da forma adequada para prestar o serviço ou entregar o produto, tá bom? Definir a autoridade e responsabilidade de cada um. Direção.
que é mais a parte do fazer acontecer. Designar as pessoas, coordenar os esforços. Então está acontecendo a operação. A operação, obviamente eu estou falando aqui do processo operacional, não é isso? O executar do trabalho. E o coordenar é estar acompanhando, orientando, tá bom? Fazer as comunicações da maneira adequada, cada um tem que ter a informação no tempo certo, com a confiabilidade do que de fato é para fazer. Motivar, liderar e orientar. Então, isso é parte da direção. E controle. Definir os padrões, tá certo? A empresa tem que ter padrões de ação, para que cada um, quando chegar lá, já saiba o que fazer, tudo direitinho. Com a prática, também pode ser com os relatórios que indicam como fazer cada uma das coisas. Monitorar o desempenho, que é avaliar, verificar, estar acompanhando de fato se está atingindo a meta ou o objetivo que foi estabelecido. E ação corretiva, que é para melhorar o processo, não repetir falhas, melhorar um atendimento e por aí vai. Então, esse é o conjunto do que nós chamamos em administração de as 4 funções administrativas. Depois eu parto para o PDCA, que nós já comentamos muito em sala de aula. É uma metodologia que vem do professor William Deming, eu já falei para vocês, se não estou enganado, professor da Universidade de Harvard. Tem muitos trabalhos na área de gestão da qualidade que usam os instrumentos, as ferramentas dele, tá certo? Ele tem uma contribuição muito boa no mundo afora, em empresas e na gestão pública também, sobre organizar projetos diversos, tá certo? Evitar problemas, corrigir problemas. Então, o ciclo PDCA, ele é conhecido também como ciclo de Deming, tá bom? Então, se vier lá, fale sobre o ciclo de Deming, se bem que a prova é objetiva, mas se vier, ao invés do nome PDCA, ciclo de Deming, fiquem cientes que é a mesma coisa. O ciclo PDCA por ter sido feito por um professor dos Estados Unidos, originalmente é em inglês, o P de plan, que é planejar, tá certo? O D é o do, que é fazer em inglês. PDC, aí o check, que é checar, verificar o que está acontecendo. E o A de action, não sei se é ação em inglês, a pronúncia talvez não seja exatamente essa, mas é ação, é atuar em cima daquilo que foi verificado, tá bom? Então, olha, no slide 12 da aula 4 tem essa definição direitinho, eu sugiro que vocês vejam. Essa daqui, se eu apostasse em uma questão que vai cair na prova, eu apostaria que o ciclo PDCA deve cair, tá certo? Eu creio que vai cair o ciclo PDCA. Também, eu acredito que cai o 5W2H. Então, olha, o slide 14 da aula 4, na página 3, está dizendo que é essa ferramenta. Lembra que eu expliquei na sala de aula? Nós vamos executar uma ação, então tem que dizer, começando aqui, o porquê 5W e 2H. O 5W é porque as iniciais as expressões relacionadas a esse plano começam cada uma com um W, tá certo? Então, dos 5 Ws, eu tenho o what, que em inglês é o que vai ser feito. Depois o why, que é o para que, tá bom? Para que. É o who, quem vai fazer. Começa tudo com W em inglês. E eu estou traduzindo já para o português. When, é quando vai ser feito aquela ação. E where. Where é onde vai ser feito. Vai ser em que local, em que comunidade, ou em que departamento, tá certo? E os 2 Hs, o primeiro H de how, que é como vai ser feito, e o último H, que é how much, que é quanto vai custar aquilo ali, beleza? Então, o slide 14 da página 3, dê uma olhada que a chance de cair é grande. O PDCA e os 5W2H devem cair. Depois ele vai falar sobre estratégias de venda. Eu achei interessante aqui falar sobre esse funil aqui. Slide 20 e 21.
processo de venda ele acontece e há alguns determinantes, tá certo? Segundo a orientação que ele nos dá aqui. Então, como é que acontece? Aquela velha história, pessoal. Eu não tenho como vender para todo mundo. Eu vou ter que ter o público-alvo, eu vou ter que convencer aquela pessoa a procurar o meu serviço ou produto. Ela tem que se sentir satisfeita ou interessada. Aliás, primeiro interessada e depois satisfeita e tal. Então, tudo isso compõe o processo que eu vou pensar para realizar uma venda, né? Isso segundo o que ele está indicando aqui. Mas ele torna isso mais específico, ele dá uma nomenclatura e chega a formar um funil. Aqui ó, no slide 20, tá bom? Que ele dá os nomes aqui, que é a prospecção, que no caso aqui é a busca pelos consumidores, é fazer com que eles conheçam o produto, tá certo? E venham de fato consumi-lo. A qualificação, que nesse caso aqui ele vai ter vai ser relacionada a os clientes potenciais. Então, voltando aqui, é a questão do público-alvo. Eu tenho uma cidade como Santa Cruz, 100 mil habitantes, não tenho como vender para todo mundo. Deveria, ótimo, seria bom se eu conseguisse vender para todo mundo, né? Tipo a companhia de energia, vende para todo mundo. Mas se eu quiser vender canetas, eu não vou conseguir vender para todo mundo porque tem concorrência, as preferências das pessoas por outros tipos de canetas, né? Isso e por aí vai. Então, mas quem é que provavelmente poderia comprar a minha caneta? Estudantes, de tal bairro. Eu posso fazer a verificação para gastar meu tempo, energia e dinheiro para alcançar esse público. Então é isso que ele quer dizer aqui. Então eu já estou afunilando. Eu tenho um mercado que eu vou atrás e defino o público-alvo. Depois, eu estou falando aqui do 21, do slide 21. Depois é apresentar o produto. Ele tem que estar dentro dos conformes, da qualidade que você prometeu, tudo direitinho. Acompanhar o processo, que ele coloca aqui como maturação lá no funil, e aqui no slide 21 ele coloca acompanhar o processo. Eu fiz uma anotação que é fazer o conhecimento uma prática. Então, acompanhar o processo e maturação. Vocês podem pegar melhor esse conceito vendo a aula novamente, mas eu interpretei aqui como fazer, tipo criar um padrão. Uma vez que você torna o processo maduro, é porque ele, ao se repetir, ele vai se tornar padronizado, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho um interesse em melhorar o meu atendimento. Então eu quero fazer um atendimento mais rápido, com melhores informações. Eu posso, à medida em que eu vou fazendo aquilo ali, um cliente reclama, olha, não foi passada essa informação, melhora. Então eu faço um procedimento para melhorar aquilo ali. Dou um treinamento para os colaboradores, para que eles ajam de maneira mais adequada. A informação tem que estar na ponta da língua, maior rapidez, com todas as especificações de qualidade, preço, tudo mais. Então, à medida em que eu vou fazendo várias vezes, esse processo torna-se mais maduro, então torna-se um padrão. É interessante isso também. A negociação, que é o ato de, no momento da venda, você está fazendo uma negociação, está tentando convencer o camarada a comprar aquele bem ou serviço, tá certo? É o fechamento da venda depois, é o outro processo, que é de fato fechou, opa, pagou tudo direitinho. E um super importante, que inclusive ele está aqui no finalzinho do funil, no slide 20, que é o pós-venda. A venda não acaba no momento que você recebeu o dinheiro. Uma boa empresa, ela vai querer que o cliente volte novamente a consumir aquele produto. Então você tem que ter estratégias de pós-venda. Então, se o cliente ele costuma comprar aquele produto periodicamente, então você, ao planejar que provavelmente ele vai comprar na data tal, e você dizer ele não tem, então ele vai para um concorrente seu. Então, se planeje para ter o produto para aquele cliente da forma adequada, com as informações como ele precisa, tá certo? É uma forma de pós-venda. É você estar monitorando
os processos de venda, quando é que os clientes consomem o seu produto, de que forma eles gostam, procurar saber se eles estão satisfeitos, se houve algum problema, de alguma maneira trazer estratégias que mostrem ao cliente que ele tem em você, empresa, um parceiro, alguém que está preocupado em oferecer o melhor produto possível. E na pós-venda isso é interessante ser feito. Aliás, é na pós-venda que você pode saber de fato da satisfação, também, né? Ou no momento e também no pós-venda, saber da satisfação do cliente relacionado quando se fala na sua satisfação, se era aquilo que de fato ele queria, tá bom? Falando, né? De fato. Já estou cansado tanto de falar aqui, me desculpe. Mas vamos lá, comportamento do consumidor, é interessante saber como é que o consumidor se comporta, mas eu creio que a gente vai ter uma disciplina mais específica, mas eu sugiro que vocês leiam esse slide 24 da aula 4, tá bom? O que é mais interessante aqui? Vamos lá, deixa eu ver. Acho que isso aqui não. Olha, como ser inovador, para a gente encerrar. Essa aula vai ser bem curtinha, eu já vou para as perguntas, tá bom? O slide 34, o 33 e o 34, a gente vai explorar esses dois agora. Não que os outros não tenham importância, mas pelo que eu vi das últimas provas, o que deve cair, o que pode cair, tá envolto nessas questões que eu estou trabalhando com vocês nesses vídeos aqui, tá certo? Como ser inovador? A cultura de inovação. Promoção de um ambiente onde haja um processo de geração de ideias e soluções criativas e sustentáveis para o empreendimento. Então, a gente discutiu bastante isso, né? Enxergar objetivos e fazer um processo de lançamento de ideias, como brainstorming, tudo mais, e que isso tenha uma repercussão positiva, que seja prático para a empresa, que seja inovador, sustentável. Não estou falando aqui só na questão é sustentável ambientalmente, não, é para o negócio, sustentável, que vai gerar lucro ao longo do tempo, vai permitir que a empresa funcione, tá certo? Olha, e o processo de inovação, que é os 4 P's da inovação. Então, é importante que vocês lembrem, isso pode cair muito, isso pode cair em prova, tá certo? Costuma cair bastante. Nas provas anteriores, pelo que eu vi, caiu. Então, quais são os processos da inovação? Primeiro é ter propósito, o que e o porquê fazer aquilo ali, tá certo? Então, eu tenho um objetivo, melhorar o atendimento. Então, por quê? E o que fazer para melhorar aquilo dali. Então, ter propósito tem a ver com isso. O que é que eu quero fazer de fato? Depois tem um processo. É o como. Eu tenho que pensar isso no processo de inovação. Porque, olha, como eu falei para vocês, existe o processo criativo, que é ter ideias, e a inovação, ela vai se aplicar. Ela vai pegar a criatividade e transformá-la em algo que possa ser aplicado, tá certo? Como é que ela vai ser aplicada? Ela vai ser aplicada quando tem um propósito, para que é que serve aquilo ali, e o como fazer. Vai ter que ter um método, ela vai ter que se transformar em um produto, em um serviço, uma melhoria de atendimento, o que seja. Então, eu tenho que saber indicar o processo, que ele vai de fato acontecer. Então, é o como. A importância das pessoas, que tem que pensar que as pessoas, no processo de inovação, elas vão ser as que vão dar as ideias e também vão ser as que vão consumir. Eu estou fazendo para outras pessoas consumirem, geralmente, não é isso? De alguma maneira, as pessoas que consomem os produtos e serviços, mundo afora aí, não, mas tem, sei lá, uma máquina, um animal, não é pessoa, e o produto ou serviço é direcionado para eles. Mas não são eles que vão tomar a decisão de comprar, não é? É o proprietário deles. Então, é para as pessoas. Ok? Então, tem que pensar as pessoas os que vão dar as ideias, e também é para eles que as ideias são dadas. E o processo também de inovação no que diz respeito às políticas. Tem que ter regras, tá certo? Então, as políticas vão ter
mas a ver com o arcabouço de padrões e regras que são criadas, ao que é que tem que ser atendido, tá bom? Então, eu tenho que verificar, a inovação é legal, mas assim, ela atende à legislação, ela pode ser feita aqui. Eu tive uma ideia de fazer sei lá, pensar em uma carne processada, enlatada, com uma qualidade ótima, isso e tal. E eu moro na Índia. Aí eu vou vender, mas é carne de boi, de vaca. Não pode. Lá não é permitido. Então eu tenho que ver se está adequado às políticas gerais de legislação, culturais e por aí vai. E dentro da empresa as políticas são os padrões, as regras que são instituídas. Tá certo? E por aí vai. Mas o importante agora é decorar quais são os 4 processos de inovação. Ter propósito, o processo, pessoas e políticas. Vamos para a pergunta? Para as perguntas. A aulinha mais curta, né? Vai no máximo 25 minutos, eu acho essa. Essa daqui eu vou para... Opa, vamos lá. Questão 2. Não vou ler a 1 agora não. Pessoal, eu me esqueci de uma coisa. Na verdade, a que eu não deveria ter lido era a 1 dessa daqui. Eu fiquei devendo a 1 da aula passada, então eu vou trazer ela para vocês no finalzinho, tá certo? Vou separar aqui para ler a 1. Ok? Não se preocupem não, é assim mesmo. É entre amigos aqui o diálogo, eu espero que vocês estejam entendendo. É um resumo para não ter que ver tudo novamente. Mas é importante que vejam, claro, mas tipo assim, eu quero consolidar o conhecimento. Então eu vou ver as teleaulas mais 5, 6 vezes cada uma, não dá. Então eu estou fazendo de forma resumida, para ficar mais fácil para vocês. Mas vamos para as perguntas de agora. Então, A2 do material da aula 4, tá bom? Que eu já respondi e eu quero que vocês respondam aí. Dê uma pausa quando eu solicitar que deem. Questão 2. Para acompanhar o desempenho de um empreendimento, é preciso administrá-lo bem, e para administrar um empreendimento de modo efetivo é necessário exercitar as funções administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar. Olha o que caiu. Considere PL, planejar, OR, organizar, DI, dirigir, CO, controlar. Assinale a alternativa que contemple a correta correlação entre as funções administrativas e seus respectivos conceitos e definições. Então vamos lá, eu tenho aqui o parêntese que é para dizer que função é essa, tá certo? Então a primeira é função administrativa que prevê os objetivos a serem perseguidos e os planos de ação adequados para alcançá-los. Isso é o quê? É o planejar, organizar, dirigir ou controlar? Respondam aí. Segundo, serve para medir e corrigir o desempenho dos trabalhadores e dos departamentos da empresa, assegurando que sejam desenvolvidas atividades que assegurem o atendimento dos objetivos planejados. E aí é o quê? Planejar, organizar, dirigir ou controlar? Vamos para a terceira. É conhecida como aquela que serve para produzir e coordenar pessoas para executarem as atividades planejadas. E a última? O foco dessa função é a eficiência das operações, visando a racionalização do trabalho e a redução de desperdícios para elevar os índices de produtividade e a consecução dos objetivos propostos. A realização dos objetivos propostos. Dê pausa e responda. Isso. Posso vir com a resposta já? É a letra C. O primeiro é o planejamento. A segunda é a coordenação, é coordenar. Perdão, coordenar não, é controlar, tá certo? Porque em algumas bibliografias, ou seja, em alguns livros, ele vem com esse nome também. Ao invés de controlar, é coordenar, mas é controlar. A letra C, planejar, controlar,
dirigir e organizar, tá certo? São as respostas da aula anterior, para a gente concluir, tá bom? A pergunta 1. Composto ou mix de marketing consiste no conjunto de ferramentas necessárias para que uma organização consiga atingir os seus objetivos de marketing no mercado em que atua. Essas ferramentas são denominadas de 4 P's, lembra? Nós vimos lá. Devido às iniciais das palavras, que é o preço, produto, preço, prazo e promoção. Assinale a alternativa que contemple a correta correlação entre as ferramentas e suas respectivas definições. Então, olha, na aula atividade 3, que eu disponibilizei para vocês aí, tem lá indicando a primeira, segunda, terceira e quarta. Um parêntese você vai colocar. Ah, isso é produto, isso é preço, é prazo, é promoção, tá certo? E a resposta é a letra E, de elefante, tá certo? Eu falei a anterior C de casa, né? Associar C de casa para você não pensar que é outra letra. E de elefante, a primeira é produto, depois é praça, depois é preço, depois é promoção, tá bom? Ok, pessoal? Esse é um teste, vamos ver se serve essa revisão. Eu espero que vocês possam ter entendido direitinho, ok? Se esforcem aí, falta pouco. Concentrem-se nos estudos e eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Estou aqui para ajudá-los no que for possível. E vamos lá. Até a próxima.